Opa, tudo bem, pessoal? Eu vou fazer o deck profile aqui do deck que eu usei para ganhar o último local do dia de OTCG. Foi o deck Christian. Vou falar um pouquinho sobre as ideias que eu tive no deck. A build não tá tão diferente assim, porque é um deck meio que eu acabei de montar ele essa semana e só fui jogar. Tipo, basicamente foram as primeiras 5 partidas assim que eu tive. O deck foi nesse torneio. Eu devo ter jogado 2 antes de vir pra ele, eu não consegui jogar essa semana. Então assim, eu não consegui nem inventar muito nada. De Crystron, eu usei 2 Tristaros, 2 Sulfador, 3 Sulfenir, 3 Smigger, um Tistiverne, uma Citri e o último monstro Crystal, que foi uma adição de última hora, foi a Tartaruga. Pra ser sincero, eu não usei ela em nenhum momento do torneio. Eu não sei se ela é realmente boa, mas tipo, como eu disse, ela não aconteceu. Então eu não sei exatamente dizer se eu manteria ela. Eu acho que eu preciso de mais treino. Tipo, ela acontecia de vez em quando, mas eu acho que sempre senti que eram situações que eu não precisava de verdade dela, assim. Tipo, pensando assim nas situações, eu conseguia dar um jeito a mais de jogar os monstros. E também eu penso em colocar o terceiro. Eu vi muita gente usando só 2 Tristaros, mas eu acho ele tipo muito bom. Você quer comprar ele porque tipo, ele é a melhor normal summon do deck no final das contas. Às vezes o Smigger vai ser essa normal summon, mas no geral é ele, tipo, ele te protege muita gente de trap boa. Não tem. Acho que não tem por que usar só 2. Mas também é uma coisa que vale o teste. Sulfador 2, não precisa de mais do que isso. E esse daqui é o melhor monstro do deck, não tem o que falar sobre ele. Mas isso aqui é muito padrão, né? Aí, de resto das cartas Crystal, foram 3 Inclusion e uma Trap. Também padrão. A Trap é claramente a melhor carta do deck, porque tipo, o deck ele tem um fôlego gigantesco. E ele vai, mas cada interação que ele vai tomando, ele vai diminuindo um pouco o teto. E ele, é difícil dele matar, então, tipo, essa trap aqui, ela sempre vai, tipo, você vai jogando, você vai tentando puxar as interações do cara, tirando as coisas, e aí você termina com essa trap e, tipo, ela é só bizarra de boa. Ela, além de ser muito boa, ela ainda volta os recursos pro deck, tipo, é absurdo. Essa carta, impressionante, assim. Ela ganhou vários jogos pra mim. Aí as cartas de consistência que eu usei foi a enginezinho de Speedroid, que é boa, mas tipo, ela é muito frágil contra draw e isso me dá um pouco de medo. Tanto que, para ser sincero, assim, eu pós-side sempre tirava eles, eu sempre tentava tirar eles. Ainda mais que vocês vão ver que eu não joguei nenhuma. Depois eu posso fazer um reportezinho do torneio. Eu não joguei nenhuma match, nenhuma partida pós-side indo primeiro. Então eu sempre priorizava ter mais hand trap no deck, mais guard breaker, né? Mais techs para parar o cara, para conseguir jogar depois, do que exatamente sua consistência. O deck já é bem consistente, isso daqui só melhora muito mais. Mas tem esse problema, porque o deck ele não sofre tanto para draw, mas se você começa com isso, é triste. Ainda de consistência, eu usei 2 Tidal e uma Foolish. Cara, essa carta é boa. Até falando sobre os Speedroid, se eu fosse cortar eles, eu com certeza adicionaria pelo menos mais um Tidal, porque na mão ele é uma consistência, é ruim porque tem que ter outro monstro de água, tipo, é meio complicado usar ele como consistência. Mas no geral, pô, ele facilita muito a play de synchro, ele ajuda a matar, é um bicho de 2600 que volta do grave todo turno ali. Ele banir não é tão ruim assim, que você consegue voltar muitas peças banindo. Então, tipo, essa carta é muito boa. O Foolish nem se fala, é padrão dele, né? Aí, de tech, assim, de 3 padrões, 3 Ashes, 3 Nibiros, 3 Vaders, 3 Imperm e o Hand Trap. E aí eu também usei Droplet e Khaled. A Droplet, cara, nesse deck é absurdo. O deck que você quer descartar todas as cartas, tipo, tem tipo, só o Tristalos que não faz nada do Grave, todos os outros monstros fazem. Então é
bem absurdo. E assim, o deck já é muito resiliente. Se você usa isso aqui, tira o campo do cara, e o cara só tem que jogar com, sei lá, Spell Trap e Hand Trap, pô, você vai conseguir jogar e você vai conseguir quebrar a mesa dele. É muito forte, não tem como. Esse foi o main deck. Como eu disse, ele não tá nada muito incrível assim. Ele é muito baseado no que topou o ICS Birmingham. Foi o que o Fire King ganhou. Então você percebe até que alguns ratios são muito parecidos e eu troquei alguma coisa ou outra. Aí vou pro Extra Deck aqui. Também o Extra Deck não tem nada muito. Eu penso em mudar algumas coisinhas nele que eu vou falar aqui no vídeo. Mas aqui, começando pelos monstros Synchro de Crystron. Usa 2 esqueletos, Armetrix e o Quarion Gandrax. Esses 3 aqui, pô, tem que usar, são muito bons. O Quarion Gandrax eu pensava que ele não era tão bom antes de montar o deck e conseguir jogar com ele, mas pô, essa carta aqui, ela ganha jogos, cara, banir. Tipo, principalmente eu enfrentei Fire King. Contra Fire King é muito boa, contra Blue Eyes é muito bom, você tira os Blue Eyes do cara. Tipo, não tem jeito, isso daqui é, pô, tirar a carta tanto do campo quanto do cemitério é muito forte. A Matrix eu usei mais como um outro monstro Crystron, porque assim, o efeito dela de virar tudo para defesa é bom também, ele ajuda a tirar alguns monstros grandes, o deck tem alguns problemas para tirar bicho com mais de 3.000 de ataque, que eu tentei resolver com algumas cartas do extra, mas então ela ajuda nisso. E assim, mais do que isso, ela é um nome de Crystron que você pode destruir com o Tristaros e ela vai reviver um bicho do Grave. Synchro 5 dá pra fazer tranquilamente, até mesmo com o próprio Tristaros, né, pelo efeito dele. Então, é bom. Não tem muito o que falar. Aí, pra continuar os Synchros, foi Samurai Destroyer, que é pra play de... que é pra play contra Nibiru. E também, ele pode bater algumas coisinhas pra tirar efeito, tipo um Chaos Angel. Não sei se vai acontecer muito, mas ele faz isso. É o que importa. Um Dragster, eu tô usando só um porque eu só tenho um, mas eu não sei também se eu preciso do segundo. Pra ser sincero, nesse torneio eu não senti falta nenhuma vez do segundo. Eu mal fisei, por sinal. Mas quando eu fiz também é muito bom. Não tem o que se falar, ele Mega Spell Trap, tipo, é absurdo. O Mac Marine, eu não fiz ele. E assim, mas ele é bom, eu só não aconteceu. Indo second ele é bom, mas eu não foi necessário, nem foi muito fácil, tipo, nem era muito umas situações de fazer ele em nenhum jogo. Mas assim, o Tidal meio que tá pra isso, porque o Tidal facilita muito fazer essas plays de nível 9. Que aí é aqui onde eu me arrependo de também não ter usado o Mac Vermilion. Eu usei esse Dark Strike Fighter porque eu não pensei mesmo, o Dark Strike Fighter é só pra tempo, não precisei ir pro tempo nenhum play, nenhum jogo. E sinceramente, isso aqui pode ir pro site se eu tiver com medo de ir pro tempo mesmo. Tem que ser Mac Vermilion aqui, porque o Mac Vermilion destrói, esse daqui nega. E como eu tinha falado, esse daqui eu sinto que ele tem problemas pra tirar monstros com mais de 3.000 de ataque. Pelo menos eu tô sentindo agora que eu tô iniciante ainda com o deck. Então isso aqui só sai, isso aqui eu coloquei assim, eu não consegui ter tempo de pensar em nada melhor, eu falei, tá aqui, eu vou colocar. E é literalmente só pra play de tempo, né? E aí o último Synchro é a Legatia, porque é boa, dá pra fazer um turno do oponente. Quando você topa play de Tristaros e Citri, você pode ir pra ele com a Citri. Ele vai ficar nível 5, né, com uma Spell. O Tristaros invoca o nível 5 do deck, e é isso aqui, 12. Você faz, compra uma carta e destrói o monstro do cara. O monstro mais forte, no caso, né? Assim, é bom. Ela protege os monstros com 2.000 ou menos de batalha, isso não faz muita diferença. Mas assim, eu fiz bastante ela. Porque, tipo, ela é um dos jeitos de tirar bicho grande também. Ela por si só é grande. Mas também não vou dizer que é muito fácil fazer ela, porque não é. Não é. Acontece, mas não é tão fácil. Requer jogada pra isso. E aí também é o problema que eu tô sentindo com o deck por enquanto, que é o deck não dá OTK muito assim, porque se você precisa ir pra um bicho desse, você vai gastar um recurso nele. Mas você consegue, tipo, ir pra ele e ainda ficar... E ainda ter fôlego pra ficar no grind e no próximo turno matar. Então,
É isso, né? Como eu disse, eu ainda sou novo com o deck, eu vou tentar melhorar nessa questão, porque eu acho que tem muita coisa que é erro meu mesmo. Esses foram 5, vamos ver esse. Tô usando o padrãozinho Infinity, o Mekaba pra play de Nova. Isso aqui vai funcionar no começo, enquanto as pessoas ainda não se ligam tanto no efeito do Nova. Mas conforme o tempo vai passando, isso aqui com certeza vai sair, porque todo mundo vai entender e aí isso aqui nunca vai acontecer, basicamente. E por fim, o Extra, o X11 é um cavaleiro mecânico, que é para o Smigger ser um card combo. Isso aqui porque precisa na build de Speedroid, porque é ele que faz Speedroid ser consistência. Tem que falar, padrão. E SP, porque porque é link bom. E é isso aí. Como eu disse, o deck não mata muito, isso aqui ajuda também. E ela é interação no turno do oponente também. E agora pro side, cara, o side tá feio, porque eu não consegui também, como eu disse, não consegui pensar muito no side. Então eu só fui lá e coloquei 5 cartas boas no meu side, todas maximizadas. E é isso aí. Então foram 3 draws, porque ele é bom no metacal, tipo, é muito amplo, porque isso pega muitos decks. Pode não pegar tão forte, mas pega. Então não tem o que falar, bom. Ogre, porque ia ter Blue Eyes, eu sabia que ia ter Blue Eyes, então o Ogre é só bom. E Ogre também é bom genericamente falando, tipo, se eu quero adicionar mais consistência, porque isso tira corpo do campo, isso para a Spell Trap contínua, que é muitos decks hoje usam. Então, é só bom. Essas são as Sand Traps a mais que eu usei, eu coloquei bastante elas. Aí 3 TTTs, porque também é a melhor carta do jogo. Essa carta precisa ser limitada na próxima list. Essa carta não pode ser limitada ou banida, de preferência banida. Mas essa carta não pode existir mais. Isso daqui, se eu ganhei a final, ela ajudou bastante, assim. Tipo, game 2 da final eu abri com duas e foi sendo briga de hand trap, eu fui usando ela pra dar draw e, pô, 2 draw. Ainda é o efeito. O pior efeito dela é dar 2 draw. Tipo, é absurdo, não, não existe isso. Essa carta não deveria existir. Aí as últimas cartas, eu queria colocar cartas de Going First também. Eu coloquei aqui. A minha ideia é, eu tenho 6 cartas de Going Second, 3 cartas que podem funcionar das duas maneiras, e eu queria colocar mais 6 cartas que fossem Going First. O que eu coloquei? Barragem, porque também meio que é genericamente boa, mas eu sabia que teria Blue Eyes, então aí ela é boa contra Blue Eyes. E Solen Strike, porque também é uma carta boa, não tem muito o que falar sobre isso. Elas são, tipo assim, isso daqui pega muito efeito, pega Special Summon, acho que não tem muito o que falar, tipo, ela é muito boa, é isso. E a barrinha dimensional também é genericamente boa. A questão foi que essas cartas aqui nunca entraram no meu main deck em nenhum jogo, porque aí falando um pouco do reporte, eu vou falar de todas as minhas partidas, foram todas 2-0. O deck é novo, ninguém sabe exatamente interagir contra ele aqui no local. Foi uma local de 3 rounds só, de 8 players. Mas essa é uma questão, ninguém sabia exatamente interagir. Eu ganhei dos 3 dados, eu ganhei 2, o que ajudou bastante também. E então, tipo, acabou que eu nunca precisei dessas cartas, mas eu ainda daria o teste para elas. Provavelmente eu melhoraria esse rate, talvez eu tiraria isso daqui. Talvez eu tiraria a barragem, né? Porque, sinceramente, acho que tem coisa melhor para colocar. Talvez até mais carta indo first. Eu acho que eu não preciso de mais carta indo second. Talvez eu não precise de 6 cartas indo first. Só se eu quiser tirar algumas coisas em específico. Mas assim, eu normalmente já vou ter essas 6 cartas ou 5, dependendo de como eu quiser colocar, de quantas cartas eu precisar tirar. Tipo, tem deck que não toma Nibiru. Então eu preciso tirar os 3 Nibirus, mais 4 Speedroid se eu quiser, enfim. Aí depende da match, né? Então talvez eu não precise disso, eu posso colocar alguma outra hand trap, uma Belly é boa também, ou qualquer coisa do tipo, um Fantasmei, tá com bastante link aqui, então faz sentido. É isso. E aí sobre as minhas matches, a primeira foi contra um Evil Eye, que assim, esse deck me assusta. Esse deck realmente me dá medo, porque ele faz umas coisas esquisitas, assim, que você só perde às vezes. Mas. E tanto que no primeiro jogo ele faz lá o bicho que não pode ser alvo, não pode ser destruído. E assim, quem me salvou de novo
como eu disse, foi a trap. Eu fui jogando, fui tomando as interações e ainda consegui passar com trap, mais alguma coisinha. E isso me fez sobreviver. E aí no outro turno voltou pra mim e eu matei. Não tem muito o que dizer dessa partida. Foi o dado que eu perdi, por sinal. Na segunda eu consegui parar ele com hand trap, voltou pra mim e eu só joguei de boa. Não matei, mas foi tranquilo. A segunda partida foi contra um Blue Eyes do Bruno. Que a gente tinha treinado junto, eu até tinha jogado um pouco com esse deck contra ele, mas bem pouco, tanto que não deu pra ele exatamente... Tipo assim, não foi problema, não foi erro dele, ele ter perdido, com certeza, foi o jogo mesmo, foi um jogo... A segunda partida foi mais jogada do que a primeira. Então, assim, ele sabia o deck que eu tava, eu sabia mais ou menos como é que tava o deck dele. A primeira partida eu ganhei no dado, eu combei, ele veio com 0 hand trap, uma mão dele veio até meio esquisita, porque nem foi uma mão cheia de follow-up. Foi tipo, ele comprou, se eu não me engano, ele começou com a True Light na mão, foi meio esquisito assim, então ele não conseguiu muito fazer, porque eu fiz Infinity, fiz Tristaros, Trap, tinha ainda Nibiru na mão, caso precisasse. Então não tinha muito o que ser feito, né? Na segunda partida ele começou, ele até jogou em volta de Nibiru, eu vim com o Nibiru na mão, eu dei o Nibiru. Ele ainda tinha setado a trap, ele tinha umas range de trap na mão, só que eu tava com muito follow. E aí eu consegui, tipo, limpar o campo dele. Acho que eu vim com Ogre também, eu dei Ogre no True Light, uma coisa que eu fiz também, que aí diminuiu ainda mais o grind. Mas, pô, voltou pra mim, ele tinha uma interação ou outra, só que eu consegui jogar, né? Aí eu vim com Tidal, Foolish e acho que a Spell, talvez não, acho que não foi a Spell, foi o Sulfador, se eu não me engano. Foi uma coisa assim, foi tipo assim, muito forte a mão. Não tinha. Aí eu acabei ganhando também 2-0. E a última foi contra o Fire King do Andrei, né, que ele provavelmente vai fazer depois, que ficou em segundo, o Bruno ficou em terceiro. Que a primeira partida eu comecei também, tombei ele... Eu não lembro se ele veio com hand trap, eu acho que ele veio com pouca coisa, talvez só com Nibiru. Mas assim, o Nibiru, ele não é tão bom quanto esse deck, mas esse deck ele tem muitas maneiras de jogar contra o Nibiru, tanto por ele, quanto tipo... Se você fizer, obviamente, o Nibiru no lugar errado aqui no Nova, entra o Mekaba. Então o deck ele consegue passar, mesmo tomando Nibiru, ele vai normalmente passar de Infinity mais Cluster, a Trap. Então foi isso. Aí a segunda partida, aí foi o grind. Eu abri meio zicado, ele também, mas assim, ele tinha jogada, só que eu tinha uma hand trap que foi o suficiente para parar ele. Só que tipo assim, a jogada dele... aliás, ele não abriu de jogada, ele abriu de Arvata Passo, com acho que 3 hand traps na mão, 4 hand traps na mão. Aí eu tava com Droplet, 2 TTT, a Trap e não lembro qual era a última carta. Aí eu sei que o Draw foi uma jogada que eu tentei e ele deu Ash, acho que era Foolish, ele deu Ash no Foolish. Eu dei TTT comprando, achei jogada e tentei. Aí eu sei que eu terminei o turno, acho que só de... Eu terminei o turno de Sulfador com a Spell no Grave e a Trap setada. E o Smigger tinha um Smigger banido, se eu não me engano. Eu tomei Dedecrow também nessa partida. Foi Dedecrow no Sulfador. No Sulfenir, aliás. E aí eu sei que eu invoquei esse daqui, eu dei Droplet no Arvata pra não tomar Arvata. Bati em cima, ele não tinha Fire King mais na mão. Passei com Trap e Sulfador. Cara, eu sei que, assim, fiquei a 400 de vida e não morri. E foi engraçado. E eu consegui ganhar, o tempo tava acabando, eu tava desesperado. Mas deu bom. Ganhei no final das contas. Foi difícil, mas deu. Eu sei que também ele tava sem o terceiro Garunix, né? Porque faltou. E aí eu consegui banir os 2 Garunix dele com o Orion Grandrax. E aí, fazendo isso, ele tipo não tinha muito mais volta. Então eu consegui ganhar assim. Então acho que foi esse deck profile. Eu quero melhorar com esse deck, porque eu achei ele muito divertido de jogar. E é isso aí. Obrigado pela atenção. Bora pro próximo.